Bem, nesse vídeo nós vamos fazer duas atividades. A primeira delas é criar um novo projeto nessa ferramenta Overleaf, para falar um pouquinho do básico do LaTeX. E eu vou importar um projeto que eu já tive, que eu já criei anteriormente, para a gente trabalhar um pouco. Esse projeto é exatamente o objetivo do próximo vídeo. Bem, vou fazer o login então, para criar um novo projeto, vou fazer um login na minha conta. Atualmente não tem projeto algum, uma vez que nós não criamos nenhum projeto. Então, vou criar um projeto em branco. O nome desse projeto será meu primeiro projeto LaTeX. Quando eu crio um novo projeto, ele vai abrir para mim e os arquivos que estão disponíveis nesse projeto vão ser somente meu arquivo base, que é esse arquivo main.txt, e ele vem com com algum texto já pré-digitado. Isso aqui, esse primeiro comando, todo comando de LaTeX ele começa com barra invertida. Então, barra invertida document class me diz qual o tipo de documento que eu estou criando. Pode ser um livro, book, pode ser um report, uma tese, ou pode ser um artigo, article. Então, como vocês estão vendo, a letra aqui é muito pequena. Então, o que eu vou vir é dizer que eu quero que a letra padrão seja 12 pontos, tamanho 12, a fonte padrão e não tamanho 10 como antes. Se eu quiser que uma mudança que eu faço aqui reflita-se aqui, eu vou ter que recompilar. Você pode configurar a ferramenta para que essa recompilação fique automática. Eu não gosto de fazer isso, que acaba gerando muita tráfego na internet e aí as coisas ficam mais lentas para mim. Vou editar meu título. Quando eu coloco uma barra invertida, ele vai atrás dos comandos. Existe um comando chamado LaTeX que faz um nome LaTeX bonitinho. O autor e a data. Se eu não colocar, vou colocar assim, today. Pronto. Esse pacote aqui é o pacote para acentuação. Originalmente o TEC foi escrito em inglês, que é uma língua sem acentos, então para usar os acentos em português eu vou usar esse pacote, onde eu coloco o TF8, se for aqui nesse ambiente Windows ou Linux, se for no ambiente Linux principalmente, ou Latin One, Latin, se for no ambiente baseado em Windows, se o arquivo veio de um arquivo Windows. Eu vou manter o TF8. Pois bem, feito isso, vou mandar recompilar. Ficou maior a fonte. Aqui, Emerson Lima. Opa, e a data? A data apareceu no formato americano. Por que isso? Que eu não disse, é o TEC que eu vou usar português. Tudo em TEC é comando e pacote. Então, vou mandar usar esse pacote aqui, que é chamado de Babel. E no pacote Babel eu vou escolher português como língua padrão. Feito isso, ele corrige a data para o formato português brasileiro e resolvi a minha vida. Outra coisa interessante em LaTeX é o seguinte: existem textos que eu posso colocar, observações que eu posso colocar no meu texto e elas não vão aparecer no documento final. Toda observação ela começa com o símbolo de porcentagem e tudo que tiver depois dele vai ser ignorado. Ele até bota uma coisinha diferente. Eu gosto de usar esses comentários para organizar o meu texto. Então, aqui está o tipo de texto, aqui estão os pacotes que eu estou usando, aqui está a questão de autoria e aqui é o texto propriamente dito. Tudo que o TEC vai fazer está entre begin e end document.
Begin e end são ambientes. Então, eu estou dizendo, o ambiente documento começa aqui e termina aqui. Eu posso criar outros ambientes, como a gente vai ver no próximo vídeo. Um ambiente para fazer uma lista numerada, um ambiente para inserir uma figura. Todos eles vão ter sempre a mesma sintaxe. Begin ambiente, end ambiente. Make title, ele vai colocar o título. E eu posso subdividir meu texto em seção. E subdividir seções em sub ou subseções. E claro, eu posso colocar um table. Posso colocar aqui um índice no meu texto, que obviamente não tem muito o que fazer. O interessante do LaTeX é que todas as funcionalidades dele são descritas em comandos. Então, uma vez que você se acostuma com alguma meia dúzia de comandos, você pode fazer muita coisa no seu texto. E como eu tinha dito, esse é o formato padrão de revistas científicas, a maioria delas pelo menos. Bem, no próximo vídeo, vai ser um vídeo bastante longo, de mais ou menos 1 hora, eu vou descrever, eu vou pegar um arquivo desses, colocando diversos comandos, principalmente os comandos mais básicos, e vou descrevendo cada um deles ao mesmo tempo que os comandos já estarão disponíveis no arquivo fonte via comentário, uma explicação sucinta deles. Antes de fazer isso, para que você possa seguir adequadamente o próximo vídeo, você vai precisar do tal arquivo contendo essa introdução ao LaTeX. Esse arquivo que eu acabei de fazer é uma introdução básica do básico do básico. O que eu vou fazer para isso é o seguinte: primeiro eu vou sair dessa minha conta, vocês não vão precisar fazer isso, obviamente. E vou entrar na conta onde tem esse texto que vocês vão utilizar. O texto que vocês vão utilizar será o texto, uma introdução, aula introdutória ao LaTeX. Então, vou marcar isso aqui, vou baixar no meu computador. Ele vai baixar na forma de um arquivo zipado, já existe, então eu vou mandar colocar por cima. Pronto, ele baixou aqui. Tudo que tinha nesse texto ele vai baixar lá, tá certo? Por exemplo, a rede hoje está particularmente lenta, então tenho um pouco de paciência. Aqui está o texto. Como eu tinha dito antes, esse texto ele vai ter vários comentários que não vão aparecer aqui, tá certo? E esses comentários servem como uma espécie de descrição de tudo que eu estou fazendo aqui. Ao longo do próximo vídeo, como eu disse, é um vídeo longo, eu vou explicando cada um desses comandos que eu vou colocando, como é que eu fiz as divisões. E se você tiver uma noção básica desses comandos, você já sabe, sei lá, algo como 80% de tudo que você vai usar na vida sobre o LaTeX. Para produzir textos como esse aqui. Um texto bem interessante, bem formatado, já com toda aquela cara de texto científico, incluindo equações, possibilidade de introdução de química, física, matemática, música, o que for. E tudo está bem descrito aqui. Mas enfim, eu fiz o download. O que é que vocês vão fazer antes de começar o próximo vídeo? Eu vou sair novamente da conta.
vou fazer o login com a conta que não tem o texto, que vai ser o caso de vocês vão fazer o login na conta de vocês. E o arquivo vocês vão fazer o seguinte: novo projeto, upload, e aí você vai colocar o arquivo zipado, aquele que eu vou colocar lá na nossa sala de aula. Eu vou arrastar ele para cá, ou então vou selecionar ele. Então, aula introdutória LaTeX. Não vou fazer isso com PDF, eu vou fazer isso com arquivo zipado, pois o arquivo zipado tem todas as informações para gerar o arquivo PDF. Ao fazer isso, ele vai criar na máquina de vocês uma cópia desse projeto, que vocês vão acompanhando enquanto estiverem lendo o texto. Algumas modificações importantes vocês vão precisar fazer. Dependendo da formatação da máquina de vocês, ou da configuração da máquina de vocês, vai aparecer aqui, ó, códigos de erro. Observe que esses códigos de erro não estavam presentes no arquivo original. Isso aconteceu porque no arquivo original eu fiz o seguinte: eu venho aqui em menu, eu não vou escolher como compilador PDF-TeX, eu vou escolher Lua LaTeX, por conta daquelas imagens em química que ele precisa desse tipo específico de LaTeX. Cada uma dessas opções é um compilador do LaTeX. O compilador padrão é gerar só o PDF. PDF com figuras, com várias funcionalidades. Você vai precisar do XLaTeX ou então do Lua LaTeX. Nesse caso, do Lua LaTeX. Outra coisa também, talvez apareça aqui como linguagem para vocês uma linguagem diferente, possivelmente inglês. E aí, muitas das observações vão estar grifadas como se fosse um erro de digitação. Então, eu vou escolher aqui também português. E eu não preciso salvar em lugar nenhum. Quando eu sair dessa tela, essas mudanças vão já ocorrer aqui. Se eu mandar recompilar, ele deve agora recompilar sem mostrar nenhum código de erro, uma vez que os códigos de erro eram referentes às figuras que estavam compiladas em PDF, quando devem ter compiladas em Lua LaTeX. Também não vai aparecer aqui um grifado na palavra usuário, por exemplo, na palavra padrão, que são palavras de português. Como eu disse, um pouco de paciência, minha rede está particularmente lenta hoje. Uma vez que ele termine a compilação, esses códigos de erro devem desaparecer. Bem, e é isso que vocês vão fazer no texto de vocês. Continua aqui, 2 códigos de erro. Bem, depois eu resolvo isso. Não são códigos que impeçam a aparição das figuras. Vamos dar uma olhada. Não. Pois bem, então, uma vez que você faça a mudança do Lua LaTeX, deixa eu tentar então outro compilador aqui. Talvez o compilador C. Então, uma vez que vocês façam então a importação desse arquivo, vocês podem, não, era o Lua mesmo. Na nossa aula presencial, vou ver exatamente quais são esses erros para a gente corrigir. Pois bem, então, no próximo vídeo, como eu disse, vai ser um vídeo bem longo, vocês vão acompanhar esse texto aqui visualizando o que está acontecendo e fazendo as observações. Eu vou fazer observações sobre cada um desses comandos que eu vou colocar aqui. Também vou disponibilizar na mesma aba, onde eu vou disponibilizar o fonte, esse arquivo zipado com esse texto, eu vou disponibilizar uma pequena apostila do LaTeX que vocês podem ler antes de assistir o vídeo, e aí no vídeo vai ficar bem mais proveitoso, que aí você vai tirando somente suas dúvidas. Bem, é isso e até o próximo vídeo.